Olá, eu sou Carlos Gasparotto, tenho a maior alegria em entrar dentro do seu ambiente, dentro do seu lar e trazer uma palavra para o seu coração. Estamos às vésperas do segundo turno da eleição para presidente e governador dos estados do Brasil, né? E a mensagem que eu trago hoje é uma mensagem bem específica para o país. Como Deus destrói a afronta contra uma nação. Estamos passando por momentos difíceis em que temos que fazer uma escolha. Estamos sendo afrontados por pessoas corruptas, por pessoas mentirosas, por pessoas depravadas. Então a mensagem que eu trago é uma mensagem de esperança, uma mensagem do agir de Deus em favor do Brasil, né? Então, como Deus destrói a afronta contra uma nação. Hoje é dia 16 de outubro de 2022, estamos a 14 dias do segundo turno das eleições presidenciais e para governadores de estados, que irá ocorrer no próximo dia 30 de outubro. Nesse exato momento, o Brasil está dividido entre dois candidatos a presidente da República. Como todos sabemos, nosso presidente busca a sua reeleição contra um candidato da esquerda, que afronta a nação com suas políticas contra a família, contra o sistema econômico conservador e defensor do aumento de impostos. As propostas do candidato da esquerda causam terror e medo em metade da população, que conhece as desgraças trazidas pelo sistema social comunista antidemocrático, que corrói a moral, os bons costumes e a economia das nações, trazendo fome, morte e miséria, e prendendo padres e pastores, como acontece em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua e em outros países. Recentemente, a Argentina, o Chile e a Colômbia passam por governos esquerdistas que estão detonando com a moeda e com a economia dos seus países, com a escalada da inflação, e onde a população já revira os lixos em busca de comida. O Brasil, no entanto, ainda tem a chance de se afastar desse perigo, dependendo do resultado das eleições. Como todos sabemos, a igreja brasileira está orando a todo vapor para que Deus venha em nosso socorro, para nos livrar da afronta, da corrupção e do desgoverno que representam a base de um governo esquerdista. Da história das nações, temos um exemplo ocorrido há cerca de 2.700 anos atrás, quando reinava o rei Ezequias, um dos mais notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos, entre aproximadamente 715 a 686 a.C. A sua história ficou conhecida na Bíblia, não apenas por causa do seu reinado, mas também pela forma como sua vida foi prolongada milagrosamente pelo Senhor após uma grave doença. O nome Ezequias significa Iavé é a minha força, ou Deus é a minha força. Ele era filho de Acás, seu predecessor no trono de Judá. O rei Ezequias também foi contemporâneo do profeta Isaías, a quem ele sempre consultava em casos difíceis. Prestem atenção ao texto de 2 Reis, capítulo 18, que eu vou ler aqui. Os livros de 1ª e 2ª Reis contam as histórias verdadeiras dos reis de Israel, descendentes do rei Davi. Na época desse texto de 2 Reis, capítulo 18, a nação de Israel havia sido repartida em duas nações, quando reinava Roboão, filho do rei Salomão.
a divisão de Israel em dois reinos aconteceu porque Roboão impôs pesados tributos à nação, gerando uma revolta por parte de Jeroboão, ex-general do rei Salomão, que tomou o norte, onde se proclamou rei na Samaria. E Roboão, filho de Salomão, ficou com a parte sul, chamada Judá, cuja capital era Israel. Daí em diante, o norte passou a se chamar de Israel, com sua capital na Samaria, e no sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, onde continuaram a reinar os filhos de Davi. Veja 2 Reis capítulo 18, versos 9 a 17. Preste atenção nessa história. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. Ou seja, enquanto Ezequias era rei no sul, Oséias era rei no norte. E tomaram a Samaria ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que reinava no sul, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar a Alá e a Rabor, junto ao rio de Gozã, e às cidades dos Medos, ali que é chamado, região dos Medo-Persas. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Aqui está falando do povo de Samaria, do reinado do norte, o reinado de Israel. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou lá no sul. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro como tributo. Assim deu Ezequias toda a sua prata, que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, a Rebsares e a Rabsaque de Laquis, com grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E subiram e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Essa história do capítulo 18 mostra como o rei da Síria toma tributos, faz ameaças ao rei Ezequias, e Ezequias então envia ouro e prata para a Síria, para que o rei não invada Jerusalém. Notem que no 4º ano do governo do rei Ezequias, o rei da Síria havia conquistado a parte norte, Israel, e levado de lá como escravos o rei Oséias e toda a população da Samaria, depois de um cerco que durara 3 anos. Gente, isso ocorreu 200 anos antes de Jerusalém ser invadida por Nabucodonosor. Embora o texto nos informe que foi o rei Salmaneser que tem iniciado a conquista da Samaria, foi o seu sucessor, Sargão II, que a completou conforme registro de um relatório da conquista. O texto também nos informa que a Samaria caiu por desobediência à palavra de Deus. Veja o versículo 12 do capítulo 18.
porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Então a queda de Samaria não foi gratuita. Eles viviam conforme os seus próprios desejos, conforme sua própria cabeça, conforme seus próprios corações, desobedecendo a palavra de Deus e a aliança que Deus havia firmado com a casa de Davi, com Israel. Portanto, a desobediência à palavra de Deus sempre traz consequências desastrosas aos rebeldes. Os samaritanos da época de Ezequias não deram crédito à palavra de Deus, não tinham qualquer respeito à aliança que Deus estabelecera no Monte Sinai. O templo dos samaritanos ficava no Monte Gerizim, e era uma cópia mal feita, uma imitação do templo, do sacerdócio e dos rituais que eram realizados em Jerusalém. No Monte Gerizim, os sacerdotes não eram descendentes de Arão e nem da tribo de Levi, como o Senhor assim estabelecera. Portanto, o culto no Monte Gerizim era um culto idólatra, não de acordo com o estabelecido por Deus no livro de Levítico, e por isso precisava ser abolido por Deus. Por isso é que Deus permitiu ao rei da Síria a conquista da Samaria. Samaria nos serve como exemplo. Nós estamos sempre repetindo, o Salmo 33:12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil inteiro vive repetindo essa estrofe, mas nos esquecemos da segunda parte desse salmo. A primeira parte, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A segunda, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Ou seja, a nação cujo Deus é o Senhor é aquela que Ele escolheu para a sua herança. E qual é a única nação que Deus fez uma aliança e que escolheu para a sua herança? Foi o Brasil? Não. Foi os Estados Unidos? Não. A resposta foi a nação de Israel. Portanto, a única nação da terra cujo Deus é o Senhor é a nação de Israel. Por meio de Jacó, descendente de Abraão, é que Deus formou a nação e chamou de Israel. No entanto, em última análise, a vocação terrena de Israel se dá por meio de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, descendente de Abraão. Nesses termos, como Israel prevaricou, Deus transferiu aos seguidores de Jesus a sua herança, para anunciar a sua salvação, porque é Israel que era escolhida como exemplo para as nações. Israel foi escolhida para divulgar o nome de Yahvé a todas as nações, mas Israel prevaricou e desobedeceu. Então Deus o transferiu aos seguidores de Jesus essa vocação. Portanto, como herdeiros de Cristo, é que intercedemos pelo Brasil, para que o Senhor venha perdoar os pecados da nossa nação. Amados, antes de pedirmos bênçãos para o país, precisamos nos humilhar e orar, assim como muitos profetas de Israel fizeram, e pedimos perdão pelos pecados da nossa nação. Devemos pedir perdão pelos pecados de idolatria, pedir perdão pelos pecados de afronta ao seu nome, ao nome do Senhor. Devemos pedir perdão pelos pecados sexuais, pelos pecados do aborto, pelos pecados das oferendas espirituais e de derramamento de sangue de galinhas e de bodes nas esquinas de nossas ruas. Mas também devemos pedir perdão
pelos pecados que oprimem os pobres, que os tornam dependentes do poder público e do poder religioso, que os prendem e os escravizam nas trevas da ignorância moral, cultural e religiosa. Por amor ao seu povo, a Igreja de Cristo no Brasil, é que clamamos para que o Senhor venha nos livrar do opróbrio, da vergonha e da humilhação de um governo que venha destruir todos os nossos valores. Que Deus nos livre da destruição do nosso trabalho, que a muito custo estamos fazendo para reerguer a economia de nosso país. Querido povo brasileiro, em toda a sua história, o Brasil nunca ajudou tantos em tão pouco tempo. Em toda a sua história, nunca o Brasil doou meio salário mínimo e um botijão de gás a milhões de desamparados. Em toda a sua história, nunca o Brasil teve um combustível tão barato quanto em nossos dias. Nunca o Brasil exportou tantos alimentos e carnes para as demais nações. De importadores de trigo, estamos nos tornando em exportadores desses grãos. No plano espiritual, nunca as igrejas cresceram tanto, a ponto de verificarmos conversões aos borbotões, e nunca vimos tantos milagres pela TV. É óbvio também que não nos iludimos com tantos desvios da verdade bíblica. No entanto, lutamos para que a verdade do Evangelho prevaleça em nosso país, em nossas igrejas. Enfim, a nossa pregação e a nossa oração é para que Deus tenha piedade do seu povo neste país, nos livrando de um governo socialista. É em nome de Jesus e em favor do seu povo, que ora unido, que intercede pelo nosso querido Brasil. Não importam os senaqueribes que querem assaltar o nosso país com mentiras, com chantagens e com afrontas, porque é em nome do Senhor dos Exércitos que nós clamamos. O rei Ezequias de Judá também se levantou em alta voz com sua oração ao Deus de Israel, numa hora muito difícil para a sua nação. Nessa situação histórica, Senaqueribe, descendente de Sargão II, rei da Síria, inebriado com o sucesso de seus antecessores, seu pai e seu avô, resolve cobrar tributos de Ezequias, rei de Judá. No texto de 2 Reis, capítulo 18, após ameaçar ao rei Ezequias, o rei da Síria recebe 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro como imposto, como pagamento de impostos. Esses metais representavam 900 quilos, e 900 quilos de prata e 90 quilos de ouro, respectivamente, se contabilizarmos a 30 quilos cada talento, segundo a medida mais leve dos costumes econômicos da Babilônia. O peso dos metais era tanto que Ezequias foi obrigado a entregar todos os seus tesouros e ainda a cortar os umbrais das portas do templo para completar o valor exigido pelo rei da Síria. Imaginem como estava aflito e frustrado o coração do rei Ezequias, vendo todo o seu tesouro extorquido e o templo dilacerado para cumprir as exigências do rei da Síria. Como todo chantagista, Senaqueribe não se satisfez com tamanha exploração e enviou os seus exércitos para tentar conquistar a Jerusalém, porque acreditava que ainda havia muita prata e muito ouro para serem tomados. Enquanto Senaqueribe estava às portas da cidade, e antes dele entrar na capital Jerusalém, ele envia cartas de ameaças para o rei Ezequias,
onde ele dizia que todos os deuses das nações ao redor não resistiram ao seu poder, e que o Deus de Israel também não livraria Jerusalém dos seus exércitos. Vejam o texto de 2 Reis, capítulo 19, versos 14 a 37. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos, olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a mim para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos de sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, o profeta Isaías, mandou dizer então ao rei Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel, por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: como a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés saqueei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, o feno dos telhados e o trigo queimado, antes de amadurecer. Porém o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o conheço. Por causa do seu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto terá por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres.
Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Veja que história dramática. Em resumo, o que diz esse capítulo 19. A oração de Ezequias foi: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Queridos, Ezequias engrandece em primeiro lugar o nome do Senhor, louvando de toda a sua alma e de todo o seu coração. Ezequias havia feito uma faxina espiritual na nação de Israel. Ele destruíra todos os nichos dos ídolos que se encontravam nas montanhas. Ele restabeleceu o culto em Jerusalém, purificou o templo e estabeleceu uma adoração séria ao Deus de Israel, ao Deus da nação. Ezequias orava ao Deus que habitava nos mais altos céus, entre os querubins e serafins, diz a sua oração. Ezequias diz: abre, Senhor, os teus olhos, olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a mim para afrontar o Deus vivo. Continua o rei de Judá, dizendo: queridos, Isaías intervém e traz esperança para o rei. E vejam o que ele diz a respeito das vitórias que Senaqueribe tanto se gabava de haver tido contra os deuses das demais nações. Ezequias diz: e lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mão de homens, madeira e pedra, por isso os seus soldados conseguiram destruí-los. Ezequias sabia o Deus a quem ele servia, que era o Deus vivo e não Deus feito por mãos humanas. Ezequias foi um homem corajoso. Como é que você faz quando você é afrontado? Queridos, eu passei momentos difíceis quando estávamos em Santos. Eu comprei um apartamento a preço de custo, porque se dizia que os apartamentos a preço de custo saíam mais baratos. Você pagava durante o período de cerca de 3 anos, e o apartamento era concluído, sem pagar muitas taxas. Porém, a imobiliária que eu comprara vivia extorquindo os seus clientes. Um saco de cimento que custava cerca de R$30, eles pagavam cerca de R$50 cada saco. Ou seja, eles pegavam dinheiro por fora, dos materiais, pegavam dinheiro por fora da mão de obra. Aquela obra que era para durar cerca de 3 anos, quando já fazia 10 anos que o prédio estava em construção, eu me revoltei, me levantei contra aquela empresa, fiz uma convocação de assembleia por todos os demais compradores, e nos dirigimos nessa reunião, que foi realizada no próprio prédio daquela assembleia. Eu me vi cercado de inimigos. Levei meu colega, que era meu advogado, e em vez de eu conseguir a colaboração daqueles que eram explorados, que estavam na reunião, todos se voltaram contra mim. O engenheiro se voltou contra mim, porque o engenheiro era parente da construtora. Os proprietários da construtora se voltaram contra mim. Eu estava num covil de salteadores, num covil de traíras. Então a única coisa que como eu vi que eu iria perder em todas as minhas propostas,
eu me levantei profeticamente, apontei o dedo para aqueles dois diretores, presidentes, diretores proprietários daquela construtora. Eu disse: porque vocês estão nos roubando, porque vocês estão nos saqueando. Eu digo nesta hora que vocês irão à falência, vocês não conseguirão o objetivo que vocês querem, se enriquecendo à custa dos demais, vocês irão quebrar. Depois peguei aquele advogado idoso, meu amigo e sócio do escritório, e fomos embora. A construção daquele prédio durou 16 anos. Então, antes de mudar para Birigui, eu entrei com uma ação pedindo a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos corrigidos monetariamente. Gastei vários salários mínimos para a perícia dos engenheiros, e demorou alguns anos a ação, mas eu me saí vitorioso. Quando estávamos em Birigui, soubemos da falência daquela empresa. Quando fomos receber o dinheiro que estava a nós destinado pela indenização, descobrimos que ela havia falido, mas Deus nos deu graça de encontrar um imóvel que ainda estava em nome deles, e aquele imóvel já havia sido vendido para uma médica, uma dentista, e finalmente conseguimos fechar um acordo com ela, e recebemos o valor que nos estava destinado, que eu utilizei para a construção da nossa casa aqui em Birigui. Amados, não tenham medo de ser uma voz profética contra a corrupção, contra a extorsão, contra a chantagem humana. Não tenham medo de lutar contra muitos, porque o Senhor é contigo, como Deus disse: o Senhor é contigo, homem valente. Porque se você segue o Senhor Deus vivo, o Senhor sempre estará honrando a sua palavra. Então Ezequias não prevaricou e se preocupou em que o livramento que ele estava pedindo seria para a honra e glória do Deus de Israel. O texto diz assim: saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Ezequias queria dedicar toda aquela vitória, numa situação crítica, somente a Deus, a honra do Deus de Israel. Amados, da mesma forma, a nossa oração deve ser para engrandecer o nome de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo, não o nosso nome e nem para a nossa glória. Ouça a resposta que Deus enviou ao rei por meio do profeta Isaías. Essa palavra que Deus encaminha para Ezequias é dirigida ao rei Senaqueribe, o inimigo de Israel. Diz assim: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, ó Senaqueribe. A quem blasfemaste, a quem afrontaste? Então essas foram as palavras de Deus ao rei Senaqueribe da Síria. E Deus continua: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Amados, quando você tem um inimigo, lembre-se que o apóstolo Paulo disse: o nosso inimigo não é a carne nem o sangue, o nosso inimigo não é o homem, mas são os demônios e as hostes demoníacas. E aqueles que ouvem essas vozes e as obedecem, pagarão o preço de serem rebeldes à voz de Deus. Se você tem um inimigo, ore como Deus respondeu a Senaqueribe. Peça a Deus: Senhor, põe um anzol no nariz, põe um freio nos seus lábios,
e faça-o voltar pelo caminho por onde vieste. A ti, ó aquele que afronta a igreja de Deus no Brasil, que o Senhor põe um anzol no teu nariz e põe um freio nos teus lábios, que você não consiga mais proclamar as suas mentiras, e volte pelo caminho de onde vieste. Do xadrez tu saíste, e para o xadrez tu voltarás. Ao rei Ezequias disse o Senhor: e isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Essa é uma palavra de esperança. Queridos, que essa palavra profética também ecoe pelos céus do Brasil. Que este ano se comerá o que nascer por si mesmo. Após uma longa pandemia de 2 anos e uma guerra de 1 ano, grandes dificuldades impediram uma situação melhor para o nosso país. O texto diz assim: e no ano seguinte o que daí proceder. Ou seja, no próximo ano teremos um desenvolvimento maior ainda do que se deu em 2022. Porém no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então que em 2024 haverá um pujante crescimento, e estaremos colhendo os frutos do que plantarmos até lá. E a expressão de Deus: tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima, significa que a prosperidade com o novo governo será tão intensa, que cresceremos para baixo e para o alto, para a esquerda e para a direita, e ninguém poderá deter o nosso país. Quanto ao invasor, diz o Senhor: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma, pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Amados, da mesma forma acontecerá com o ladrão, o usurpador, o mentiroso, aquele que quer voltar a destruir o país. De onde ele veio, para lá ele deve voltar, para o xilindró, que é o seu lugar. O Senhor diz, continua dizendo: por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Por amor de quem Deus cuida do Brasil? É por amor dele mesmo, é por amor do seu povo que está nesse país afora, é por amor da sua igreja, por aqueles que adoram o seu nome, por aqueles que são obedientes à sua palavra. Vejam o que aconteceu com Senaqueribe, segundo Isaías, segundo a voz de Isaías. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e se tornaram como cadáveres. Amados, Deus é o nosso Salvador, e será Ele que vencerá os nossos inimigos, e que os colocará em seus devidos lugares, que os colocará de joelhos diante do poder de Deus. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Depois de ver todo o seu exército dizimado, Senaqueribe parte para a capital para se proteger do Deus de Israel, mas ele não consegue fugir da justiça divina. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa do seu Deus, ele foi ferido pelos seus próprios filhos, que o mataram no altar dos seus deuses. Os seus filhos o feriram, o mataram, né? E ele foi sucedido então por Esaradom, o seu filho, que reinou em seu lugar. Portanto, o Senhor puniu a Senaqueribe, a sua arrogância foi paga com a morte. Ele queria os tesouros e a morte do rei Ezequias e do seu povo,
mas ele colheu aquilo que ele semeou. Amados, que nossos inimigos também paguem a sua corrupção pela destruição do que já causaram em nosso país. Que eles paguem pela oposição às obras do governo, que paguem por todos os obstáculos que estão colocando em nosso país. Que eles paguem a traição, pois estão traindo a nossa nação. Que os ex-governantes que desviaram o dinheiro do Brasil para construir portos e aeroportos e trens e metrôs em outros países paguem aquilo que foi desviado, pois afrontaram o Deus dos cristãos com seus abortos, com seus pecados sexuais, com as suas afrontas nas paradas pelas ruas, afrontando o Deus vivo. Pois nós cremos em Jesus Cristo, seu Filho, e a Ele levantamos louvores. É Ele que está vindo em nosso socorro, em resposta ao clamor do seu povo neste país. Então, amados, que o Senhor está ouvindo a oração do seu povo, e por amor dele mesmo, e por amor do seu povo, Ele será a nossa vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Que nós ouçamos a voz de Deus e tenhamos esperança, porque Ele está vindo em nosso socorro, com seus anjos, querubins e serafins, para desfazer toda a discórdia, toda a divisão entre a nação brasileira causada por esses esquerdistas sórdidos, e desfazer toda a corrupção, e denunciar toda a extorsão, toda a chantagem feitas contra o nosso povo, em nome de Jesus. Amém.